Cresce a pressão sobre o ministro Dias Toffoli, relator do caso envolvendo o Banco Master na corte. Nos bastidores, o presidente do STF, Edson Fachin, tenta debelar a crise envolvendo a atuação de Toffoli. Em nota, Fachin defendeu o colega e disse que a corte não se curva a ameaças ou intimidações. E nós vamos ao vivo, direto da sede do Supremo em Brasília, com José Matheus Santos, que tem os detalhes. Boa noite, José Matheus. Boa noite, Celso, Marina e a todos que nos acompanham nesta noite aqui no Jornal do SBT News. Pois é, Celso, o ministro Edson Fachin construiu essa nota ouvindo os pares do Supremo Tribunal Federal. Entre os que foram ouvidos pelo presidente do STF está o ministro Alexandre de Moraes, que inclusive é o presidente interino do tribunal durante essas últimas semanas do recesso do judiciário aqui em Brasília. Essa nota foi divulgada ontem pelo ministro Edson Fachin e no comunicado Fachin faz uma defesa do Supremo Tribunal Federal e menção ao ministro Dias Toffoli. A apuração do nosso analista de política, César Feitosa, é que o ministro Fachin ele começou a discutir nos últimos dias esse comunicado, ouviu alguns ministros pessoalmente, outros por telefone, por videoconferência. Atualmente o STF está com 10 ministros. Em relação ao ministro Flávio Dino, por exemplo, Fachin chegou a se dirigir até São Luís. E nesse contexto das conversas, Fachin tem reafirmado a defesa da necessidade, na avaliação dele, da criação de um código de conduta para ministros do Supremo Tribunal Federal. Fachin divulgou essa nota por meio da assessoria de comunicação do STF na noite de ontem. Nesse comunicado, Edson Fachin defendeu o Banco Central e a atuação também da Polícia Federal e disse que não antecipa juízos sobre eventuais vícios de ministros no recesso e falou no aperfeiçoamento das instituições. Ele disse que o Supremo, abre aspas, não se curva a ameaças ou a intimidações, fecha aspas. E disse também que quem tenta desmoralizar o Supremo Tribunal Federal ataca o próprio coração da democracia constitucional e do Estado de Direito. O ministro Fachin fez uma menção, como eu falei há pouco, ao ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso do Banco Master, dessa investigação da Polícia Federal, que investiga a suspeita de fraudes financeiras pelo banco que era comandado por Daniel Vorcaro e teve a liquidação decretada pelo Banco Central no mês de novembro. Fachin disse que o ministro Dias Toffoli ele começa falando sobre o papel do Supremo Tribunal Federal e disse que o Supremo atua na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro relator Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli tem sido pressionado nos bastidores do Supremo Tribunal Federal e recebido críticas nos bastidores por uma ala de ministros em relação à conduta dele, à condução dele no andamento desse caso. Lembrando que o ministro Dias Toffoli já teve atritos nessa investigação com a Polícia Federal, inclusive a Associação de Delegados chegou a divulgar uma manifestação com críticas à atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal nesse caso, sobre defendendo que as prerrogativas da PF sejam mantidas e o ministro Dias Toffoli, por isso, tem sido pressionado. Essa é uma das razões da manifestação do ministro Edson Fachin ontem. Uma ala de ministros, como o próprio analista César Feitosa apurou, ela externou uma insatisfação, essa ala, com o ministro Edson Fachin, que diante disso se sentiu na necessidade de divulgar essa manifestação que foi divulgada na noite de ontem pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. E fica a expectativa para segunda e terça-feira, Marina e Celso, para os depoimentos que serão prestados. 8 investigados nesse caso do Banco Master, inclusive ex-sócios de Daniel Vorcaro, vão prestar depoimento na segunda e na terça-feira, no intervalo de 2 dias, como determinou o ministro Dias Toffoli em relação a essa investigação. Volto com vocês, Celso e Marina, no comando do Jornal do SBT News. Obrigado, José Matheus.